Exalte ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, igreja. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus, essa paz que é possível notar, esteja sobre a sua vida. Você pode se assentar. Glória a Deus. Pode se assentar e aperta os cintos. Nós temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor e mensagens que nos ajudam a sermos transformados, a nos moldar segundo a verdade de Cristo, segundo a verdade de Deus que nos deixou nesse livro. Que hoje, antigamente esse livro era chamado Livro da Lei, mas hoje esse livro é a tua sobrevivência. É mais importante do que o ar que você respira. É dessa forma que nós devemos tratar esse livro. Não mais como um livro de lei, de regras, mas como algo que nós necessitamos diariamente para que a gente possa conduzir as nossas vidas. E parando para refletir sobre esse tempo, em tudo que nós estamos vendo socialmente, no Brasil, no mundo, tudo que tem acontecido em nosso meio, tantos fatos, é possível nós afirmarmos que, com algumas exceções, está tudo errado. Pastor, a gente acabou de ter um tempo maravilhoso, glorioso na presença de Deus. E aí você sobe aí e fala que está tudo errado. Nós vamos entender um pouco sobre isso. E pode ser que você tenha até uma visão mais otimista e não concorde com o que eu estou falando, ache que eu estou exagerando. Ou também você pode até ter se acostumado com tanta coisa errada ao seu redor, no seu convívio, e já nem se importa mais. E às vezes também você até concorda que tem um monte de coisa errada, porque está bem fácil de identificar o que está errado. Mas tem uma sensação de que não pode fazer nada a respeito. Se sente com as mãos amarradas e a vida vai levando, vai acontecendo, sempre foi desse jeito. Se nós olharmos para o mundo globalmente, hoje temos acessos a tantas notícias, a tantos canais de informações, a tantas igrejas que estão espalhadas por toda a nação, por todas as nações. O Evangelho tem alcançado as nações, glória a Deus por isso. Mas nós também temos acesso a o que acontece nesses lugares. E o mundo está ficando de cabeça para baixo. Com tantas notícias, com tantas situações, guerras, fome, situações que estão se agravando. E isso também é bíblico, né? Isso é uma previsão de que isso aconteceria. O Brasil, reduzindo um pouco, afunilando, o Brasil, a nossa nação, é uma nação cheia de promessas, mas é uma nação que insiste em caminhar para o lado oposto das promessas. O Brasil tem tomado decisões como país, como nação, que está indo em direção contrária às promessas que o Senhor tem liberado para nós. E isso está trazendo consequências gravíssimas para a administração da nossa nação.
Isso não são palavras de maldição, mas são palavras de quem constata a realidade de como a nossa nação está sendo administrada, não de hoje, mas de tantos anos. Se nós olharmos para as pessoas, a sociedade, as relações humanas, quantas pessoas doentes emocionalmente. Passamos por uma pandemia recentemente, ficamos aí enclausurados 2 anos dentro de casa, mas agora a pandemia que nós estamos vivendo é uma pandemia de doenças emocionais. Muita gente doente. E isso não é exclusividade de pessoas que não conhecem a Cristo. Dentro da igreja, nós encontramos muitas pessoas doentes emocionalmente. E a igreja? Nós não estamos fora dessa análise, dessa avaliação. Nós, como corpo de Cristo, temos o principal, o grande balizador das nossas vidas para que a gente possa constatar o que está errado. Tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. E refletir sobre isso é algo que nos ensina muito. Porque existem momentos das nossas vidas em que a gente está ativo, em que a gente está realizando muitas coisas, a gente está trabalhando, está estudando, está cuidando da família, está servindo na igreja, está fazendo tudo aquilo que a vida vai se colocando à nossa frente. Todas as tarefas que precisam ser realizadas. E você sai realizando, sai fazendo, mas esse momento, ele é necessário para que a gente pare e possa refletir. Porque muitas vezes você pode achar que esse ativismo é algo que está trazendo um benefício para a sua vida. Mas pode ser que você não esteja enxergando mais o que está errado. E está saindo fazendo. Se a gente tiver essa habilidade bem afiada de reconhecer aquilo que está errado, nós vamos ter uma capacidade de conseguir mudar mais rápido. Mas o problema é que tem muita gente que consegue identificar que existem coisas erradas que precisam ser mudadas, mas que tem muita dificuldade de mudar. Paralisa. Não consegue mudar o comportamento, não consegue mudar a atitude, o hábito, para corrigir o que está errado. E eu nem vou falar de questões de saúde, questões de hábitos profissionais, não vou falar disso. Vamos ficar focados só no que esse livro nos ensina. Ele ensina tudo isso, mas vamos focar na nossa relação com Deus. Para não ficar no campo dos achismos e das ideias, vamos para a palavra. Ela é a nossa balança, o nosso termômetro. Porque Deus, Ele estabeleceu um padrão de funcionamento das coisas. Existe um padrão para as coisas funcionar. Senão Deus não tinha escrito um livro para que a gente pudesse ter esse parâmetro, esse fundamento estabelecido em nós. Nas relações existe um padrão. No comportamento existe um padrão. Nas atividades que nós realizamos, existe uma maneira, um padrão de Deus daquilo acontecer. Tudo que existe, tudo que o Pai criou, existe a mão dele, determinando o padrão de funcionamento. Nós temos um ego tão elevado que nós achamos que nós somos suficientes. Mas quando você para analisar a natureza, o funcionamento da natureza, da criação de Deus, eles têm um ego muito menos elevado do que nós,
E isso faz parte, porque nós somos seres pensantes, e pensar nos leva a avaliar e analisar as coisas. Mas quando você olha o funcionamento da criação, você percebe que existe um ritmo das coisas acontecer. Existe uma maneira, um padrão das coisas acontecerem. E que a gente não tem controle. Está na mão dele. É o padrão de funcionamento. Mas como ele nos deu um livre-arbítrio para que a gente possa viver as nossas vidas, muitas vezes a gente prefere seguir a nossa forma de caminhar do que se basear nesse fundamento aqui. Então é a partir desse fundamento do livro que ele nos deixou, que nós podemos medir e avaliar se existe algo errado nas nossas vidas, nos lugares que frequentamos, nas relações que nós estamos tendo, no nosso trabalho, na sociedade, quando olhamos para o Brasil, quando olhamos para o mundo. Esse é o nosso balizador. Por isso que esse livro, antes ele foi chamado o livro da lei. O Senhor estabeleceu regras, condutas para que o povo de Israel pudesse caminhar. E eles não tinham permissão para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não existia alternativa. Por isso se chamava o livro da lei. Quando Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, derrama o Espírito Santo em nós, nos dá livre acesso à sua presença, nós passamos a ter esta opção de viver pela graça ou fora dela. Não existe um meio termo. Ou você está debaixo da graça, ou você está fora dela. E hoje, essa decisão é sua. Mas os fundamentos permanecem. Os fundamentos da palavra são estabelecidos. Hoje você tem um facilitador, porque o Espírito Santo habita em você. E ele te capacita a entender. É dessa forma que nós precisamos entender este manual de sobrevivência. Se eu não estou entendendo, eu preciso pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a entender. Me capacita a entender. E tem uma passagem na Bíblia que conta a história de um rei que decidiu, ele se propôs, ele se colocou diante de Deus a cumprir e obedecer fielmente, verdadeiramente ao Senhor. Nós vamos ler, nós vamos ler várias partes desse capítulo. Preste muita atenção nos detalhes dessa história. Prenda sua mente, torne a sua mente cativa ao que o Senhor quer falar na sua vida. E também, quando você estiver na sua casa, leia esse capítulo. Porque eu não vou conseguir ler ele inteiro, senão a gente vai ficar aqui até mais tarde. Pouco da tarde, né? Não dá. Mas preste atenção nos detalhes dessa história. Nós vamos conhecer a história do rei Josias. Está lá em 2 Crônicas 34. Nós vamos ler primeiro o versículo 1 e o 2. O rei Josias é um dos reis mais importantes da história de Israel. O rei mais importante que existiu na história de Israel é Davi, mas Josias ele é lembrado como um dos grandes reis de Israel. Existem cânticos judeus que exaltam a capacidade que Josias teve de governar a nação. Até hoje, Josias ele é lembrado. Vamos ler o 1 e o 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele
ele se tornou rei uma criança, ele tinha 8 anos de idade. Por quê? Seu pai Amon foi assassinado. Seu pai era um rei que não seguia os caminhos do Senhor. Ele decidiu não seguir. Seu avô Manassés também. Então existia uma sequência de reis na nação que não serviam ao Senhor. E Josias, ele se torna rei após o assassinato do seu pai, com 8 anos de idade. E ele reinou por 31 anos. 31 anos reinando, para um rei em Israel, é considerado um tempo bastante longo. Um reinado próspero e frutífero. E a Bíblia fala que ele se propôs a seguir ao Senhor. E não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos dar sequência. Vamos ler do 3 até o 7. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias então estava com 16 anos. Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, então ele estava com 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó. E o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Olha quanta coisa errada Josias encontrou no seu reino. Israel já estava em processo de decadência. Várias cidades já haviam sido tomadas por outros povos. Judá, onde Josias reinava, ainda permanecia de pé. Jerusalém também ainda permanecia. Mas várias cidades já estavam em ruínas. E Josias, ele encontra esse cenário cheio de idolatria, adoração a outros deuses. Muita coisa que foi sendo destruída, altares que foram profanados. E ele começa a mudar as coisas. Ele começa a limpar, tirar a sujeira. Era muita coisa errada, muita coisa errada. Você pode ler tudo o que ele fez nesse capítulo, quando você chegar na sua casa, durante a semana. Você vai identificar quanta coisa Josias foi fazendo. Depois, quando Josias, durante aí o capítulo você vai poder ler, mas durante esta reforma, Josias olha para o templo de Salomão, o templo de Jerusalém que foi construído ali, e ele olha e ele decide fazer uma reforma no templo. Glória a Deus, né? Estamos nesse contexto, Deus tem trazido palavras nesse sentido. O templo devia estar em situação, se toda a nação estava desse jeito, imagina o templo como estava, né? Então, Josias, ele decide reformar esse templo. E aí ele junta ali alguns líderes, algumas pessoas ali que ele confiava, e ele pede para que esse grupo de pessoas vá até o templo e conte os recursos que o templo guardava.
né, o quanto de dinheiro, quanto de recurso existia para que ele pudesse financiar essa reforma. E nós vamos entender um pouco mais dessa parte desse texto, porque quando aquele grupo ali de líderes que ele destacou para poder contar o dinheiro, eles entraram na casa do tesouro lá no templo, junto com o sacerdote, e o sacerdote encontrou não só os recursos, mas ele encontrou parte desse livro aqui, ó. O livro da lei. Esse grupo pega essa parte do livro, o profeta ele leu essa parte do livro ali com os líderes que Josias destacou. Esses líderes voltam até o rei Josias e contam tudo o que está acontecendo. Eles já tinham organizado a reforma, as pessoas que iriam trabalhar, e eles contam, olha, o profeta, o sacerdote achou o livro da lei. E eles leem esse livro para o rei Josias. E nós vamos ler a partir do 19 até o 21. Não se perde aí não, hein? Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Quando o rei Josias ouve o que estava escrito neste livro, ele rasga as suas vestes. Alguns teólogos dizem que a Bíblia não identifica que parte que ele leu, qual era o livro que ele leu, mas alguns teólogos entendem que era parte do livro de Deuteronômio, porque na sequência da leitura, a gente consegue identificar alguns fatos, onde ele liga a desobediência do povo e as consequências que o Senhor tinha estabelecido aqui, se acontecesse. Em Deuteronômio, tem ali todas as sequências de como o povo deveria andar e as consequências que eles sofreriam se eles se desviassem. E eram exatamente essas consequências que toda a nação estava sofrendo. Então estava tudo errado. Vamos dar sequência na leitura. Então ele pega, muito preocupado, ele pega aquele grupo e fala: vai lá, consulta a profetisa. Existia uma profetisa chamada Ruda, lá em Jerusalém, nessa época. E ele pede para que esses líderes vão lá consultar ela, para que ele pudesse ter uma direção do Senhor. A partir do 22. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ruda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás, e Ruda morava na parte nova da cidade de Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido para ela, e ela lhes disse: assim diz o Senhor. Quando o profeta manda essa, segura, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, o rei. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Então é por isso que existe uma evidência de que ele leu essa parte de Deuteronômio.
por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Olha a sentença. Mas ao rei de Judá, Josias, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra esse lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração. Diz o Senhor: deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. O rei, então, diante disso, ele chama todo o povo, conclama toda a nação, e ele, diante do povo, ele lê esse livro. E ele faz uma aliança, ele renova a aliança com o povo, com toda a nação. Josias, ele conserta aquilo que estava errado. Josias, ele chama a nação e declara: nós vamos voltar ao Deus eterno. Nós vamos seguir ao caminho do Senhor. E a Bíblia fala que enquanto Josias reinou, durante todo o seu reinado, todo o povo permaneceu seguindo ao Senhor. Essa palavra que ele recebeu da profetisa se cumpriu. Durante o seu reinado, houve todo esse tempo de prosperidade e paz, e de conserto das reformas. Porque Josias, ele se dedicou, ele se propôs a fazer, ele reconheceu que existia muita coisa errada que precisava ser arrumada. Josias também, ele restabeleceu a celebração da Páscoa. Imagina, o povo de Israel não celebrava mais a Páscoa, a principal festa que eles tinham. E tantas outras reformas. Mas ok, você está convidado a ler o capítulo inteiro e conhecer os detalhes dessa história. Ok, Josias, você pode estar pensando assim, tá, mas Josias, ele era um rei. O seu poder de alcance, a sua forma de poder impor aquilo que ele precisava realizar é muito grande. E ok, realmente, se levantasse um rei na nossa nação, fiel à palavra de Deus, eu creio que muitas coisas seriam diferentes. Existe um poder de alcance sobre líderes, né, de nações. Quando a gente compara com a gente olha e fala, eu não tenho, né, a capacidade de realizar o que ele realizou. Mas a gente sabe como Josias fez ali, ele identificou muita coisa errada. E a gente tem essa capacidade de identificar o que está errado. Você não precisa ser um rei para isso. O Espírito Santo habita em você e ele vai sinalizar. Mas a gente também acredita que muito pouco a gente pode fazer. Essa avenida, ela é entregue a Satanás mesmo, é cheio de bar, cheio de prostituição, de droga. Para que eu vou lá evangelizar? Não vai adiantar nada. A gente acredita nisso. Ou a gente se limita a não realizar aquilo que Deus pede para a gente fazer, porque a gente acha que não é capaz. Numa proporção menor, porque a gente não tem poder de influência. Tantas situações que nós vemos erradas ao nosso meio. Se você sair ali na rua, você vai identificar. E nós estamos convivendo com aquilo que está errado, sem tomar nenhuma atitude. Não era o fato dele ser um rei poderoso que fez a diferença em sua vida,
porque existiram outros reis antes dele, que não fizeram nada a respeito. Aliás, levaram o povo a estar naquela situação. Então não era o fato dele ser um rei, mas sim o fato que fez diferença foi a partir do momento em que ele entendeu o que estava escrito aqui. Quando ele se propôs a fazer o que estava escrito aqui. E olha que ele nem tinha o livro inteiro. Era só uma parte. Deus poupou o reinado de Josias, por ele ter se voltado a zelar pela palavra. Por entender a aplicação prática que esse livro exige na nossa vida. Esse livro fechado dessa forma, não adianta de nada. Vira um livro de enfeite. Agora, quando você abre ele, é o poder de Deus falando na sua mente, no seu coração, no seu ouvido, te enchendo. Então, um livro fechado, esquecido, em algum lugar, no cômodo da casa, debaixo de um monte de tranqueira. Eu tenho 10 versões da Bíblia, a NA, a NB, a NC, a NI, tralalá. De que adianta se ela permanece dessa forma? Você precisa se envolver com ela. Isso precisa entrar dentro de você e praticar na sua vida. Chama a atenção o desleixo com que a nação de Israel estava tratando o livro da lei. Ninguém sabia onde estava o livro da lei. Estava enfiado num buraco. A nação de Israel, o povo escolhido, tratava essa palavra com total desleixo. A palavra, ela estava lá, não estava faltando a palavra. O que faltava era interesse em procurá-la. E nós, como estamos? O nosso erro é achar que dá para viver gostando da palavra, sendo simpatizante da palavra. Esse versículo é tão bonito. Eu gosto de postar esse versículo lá nas minhas redes sociais. Eu amo esse versículo. Só uma porcentagem não adianta de nada. Você precisa se envolver e praticá-la. Colocar em prática na sua vida. É isso que vai fazer a diferença. É isso que você vai olhar e vai identificar, ter capacidade, ter um balizador para que você possa realmente identificar o que está errado. E eu acho uma ironia e até um pouco de falta de caráter a gente viver a nossa vida sem dar a mínima para a palavra. E quando as coisas dão errado, a gente corre, a gente faz campanha, a gente se pede oração para tudo que é gente, a gente se desespera, querendo um resultado imediato e milagroso daquilo que a gente nunca deu a mínima de se envolver. Quando você é indiferente no dia do aprendizado, no dia de se envolver com ela, não queira resultado prático quando você precisar dela. Quando você for testado na prática, vai faltar fundamento. Por isso que está tudo errado. Isso nem sempre é culpa nossa, não é sempre de quem pensa assim. Vamos vivendo, vamos lendo a palavra, vamos gostando, só ler a caixinha de promessa. Só o que tem de promessa. Porque muitas vezes esse entendimento, ele está sendo formado por quem está em cima de um púlpito, em programas de TV.
Não é difícil de achar isso. Glória a Deus, porque nós prezamos pela palavra. Aqui, nós prezamos pela palavra e nós queremos vivê-la por completo. As promessas, glória a Deus, mas também nós queremos ser transformados por ela, ser confrontados por ela. Aprender a identificar o que está errado, o que precisa mudar, segundo a verdade de Deus. E esse entendimento está sendo formado, muitas vezes, por quem quer atrair gente. Você quer me deixar doido, é eu passar na rua e ver lá, hoje o culto da vitória. Ah, mas isso... Aí eu escutei já, pastor, mas tem muita gente que vai, que ouve a palavra, e que se interessa pela palavra, e aí ela continua. Eu sei que tem, mas e quantos estão feridos, que nunca mais quer pisar numa igreja? E quantos foram tomados os seus recursos com falsas promessas, e que nunca mais querem ouvir a verdade de Deus? Sabe, igreja, a palavra não é só vitória. Tá? Se você discorda disso, que Bíblia que você está lendo? Que Bíblia que você está lendo que não considera João 16, 33? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Que Bíblia é essa que você não está lendo Tiago 1, 2? Tendes por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Que Bíblia é essa que você está lendo que pulou 2 Coríntios, palavra de Paulo? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Cantar é bom, né? A perseguição não parou. A gente estava ouvindo um louvor essa semana, eu e a Si, e eu falei, nossa, que letra linda. Letra linda, maravilhosa. Difícil é viver. Difícil é viver o que ele está cantando. Cantar é bom, né? O difícil é a gente encontrar a realidade da nossa vida e entender que não é só vitória. Porque quando você nega suas dificuldades, quando você nega o tempo difícil, quando você nega a situação de dificuldade, não tem como o Senhor fazer você aprender com elas. Se a gente viver só de vitória, a gente também passa a desvalorizá-las. Não tem como Deus fazer você aprender, se você rejeitar aquilo que Ele está colocando na sua vida para te ensinar. E às vezes é por isso que está demorando para passar. Porque você está demorando para aprender. Sabe, gritos de avivamento, versículos decorados, não impressiona a Deus. Uma espiritualidade mascarada não impressiona a Deus. O que impressiona a Ele é um desejo ardente de conhecê-lo, de entender o que Ele está fazendo nas nossas vidas, de estar aberto a obedecê-lo, de poder receber tudo aquilo que Ele nos dá. Vamos ler Isaías 1:13. Isaías, um grande profeta do Senhor. Seu livro é um livro recheado de profecias. Isaías abre o livro dele, no capítulo 1, no versículo 13, dessa forma:
não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Isso aqui é um culto cheio de pessoas mal intencionadas. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. E defendam a causa das viúvas. Esse alinhamento começa em nós. Está cheio de viúva no nosso meio. Está cheio de órfãos no nosso meio. Tem muita justiça que precisa ser exercida no nosso meio. Tem muita coisa errada que precisa ser corrigida. Esse alinhamento começa em nós. Não estou me excluindo, começa da liderança, dos pastores. Antes de querer consertar o mundo, as nações, antes de querer avivamento, ser cheio, transbordado, queimado, incendiado, eu preciso ter comprometimento com a verdade. Senão não adianta de nada. Você só vai receber elogio humano, mas Deus está fechando os olhos e tapando os ouvidos para a sua oração. O Senhor espera que a gente tenha esse balizador, esse entendimento afiado. Sabe, a palavra ela entra na nossa alma, ela entra nas juntas e medulas e ela faz o trabalho que ela precisa falar. Às vezes é indigesto, eu sei. Mas esse é o trabalho da palavra. Confrontar a nossa alma. O mais íntimo do nosso ser. Isso só é possível quando eu vivo a verdade dela. E existe uma efetividade muito grande quando a palavra é lançada. Quando você se envolve com ela. Ela nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para que ela é lançada. Eu vejo que nós temos esta oportunidade hoje de repensar, de refletir se realmente existe sinceridade e verdade no nosso coração, no nosso relacionamento com a palavra. Eu vejo muita gente, eu vejo até artistas, lutador de MMA usando lá Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Vou entrar no ringue, eu sou forte e corajoso. Mas e o 8? Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O 9 é legal, mas o 8 tem muita coisa para fazer. O cuidado de fazer, o cuidado de se relacionar, o cuidado de se preocupar se estou fazendo de acordo com aquilo que está aqui. Se você não colocar em prática, não adianta, você só vai ser forte e corajoso segundo a tua força. Segundo o teu braço, não segundo a presença dele na sua vida. Não segundo aquilo que ele quer fazer através de você.
essa efetividade que a palavra tem. Ser prudente, organizado, generoso, obediente. É tudo isso que nós estamos aprendendo com ela. Esse cuidado, ele começa em nós. Esta é uma manhã que nós vamos participar da ceia do Senhor. O Senhor morreu por nós. E se você tivesse um poder, uma capacidade aqui de ser transportado até aquele dia, eu vou chamar os músicos aqui. Se você tivesse a capacidade de se mover e estar diante da cruz de Jesus, Jesus crucificado aqui, eu tenho certeza que você iria participar desse momento de uma forma muito diferente. Não como um rito, mas como uma questão de sobrevivência e de esperança. Então, às vezes, falta para a gente essa convicção daquilo que a gente está fazendo. Sabe, não dá para ficar andando no automático. Você vai ser levado, você vai ser distraído, você vai ser presa fácil para o inimigo. Você precisa estar afiado na palavra. Ela precisa estar enraizada em você, em todos nós. E sabe, antes de apontar o que está errado, antes de identificar aquilo que precisa ser mudado, aqui nesse livro, em Lucas 6, 41, diz assim: por que você está olhando o tamanho do cisco que está no olho do seu irmão e você não vê a trave que está no seu? Em Coríntios também, em 1 Coríntios 11, diz, né, examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. Então hoje, eu vou te convidar a participar da ceia, não somente como um memorial de celebração, porque Jesus está vivo, nós cantamos aqui, Ele ressuscitou, mas o que esse resultado desse exame está te mostrando? O que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser derrubado? Quando o rei Josias se voltou ao Senhor, ele começou a identificar tanta coisa errada que precisava ser mudada. O Senhor morreu na cruz, verteu seu sangue precioso. O Pai preparou ao longo da história homens que se dedicaram a escrever as suas palavras. Tantas pessoas se dedicaram e morreram para que a gente pudesse ter esse livro compilado hoje aqui, que a gente possa desfrutar de tudo que o Senhor fala nele. E muitas vezes a gente está rejeitando tudo isso, buscando alternativas rápidas e atalhos mais fáceis. Está tudo errado, gente. Não é dessa forma que o Senhor espera que a gente lide com a sua palavra. A gente tem que amar ela. A gente tem que viver ela, para que a gente possa fazer a diferença onde a gente está. Não tem como estar cheio da palavra, ser cheio dela,
e não ser um canal de bênção na vida das pessoas, e não ser próspero, e não ser abençoado, e não ser vitorioso, e não entender o que está passando, e não ser forte e corajoso, não tem como, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Então, faça esse exame. Faça esse exame em você. Não vou fazer apelo porque eu também estou fazendo esse exame. O primeiro a levar essa chapuletada, foi eu. Porque tem muita coisa errada que precisa arrumar. Que está no automático. Que é dada como desculpa. Ah, mas eu já faço isso, faço aquilo. Não me interessa. Eu quero que você cumpra toda a minha verdade. Porque eu tenho planos para você. E você precisa aprender rápido o que eu quero te ensinar. Para que você possa ir para esse próximo passo. Senão eu não posso liberar. Você não vai suportar. Eu vou chamar aqui as pessoas que estão designadas para servir a ceia. E nós vamos fazer tudo junto. Durante o louvor, vou fazer diferente. Eu vou pedir, nós vamos orar consagrando os elementos. E eu vou pedir para os irmãos servir a ceia e depois nós fazemos a sequência. Vamos orar consagrando. Vamos orar consagrando esses elementos da ceia. E durante o louvor, eu vou dando a direção de como a gente vai proceder. Pai, eu te louvo, ó Deus. Eu consagro a Ti, ó Deus, estes elementos, ó Pai. O elemento da ceia do Senhor. O pão, que relembra o Teu sacrifício do Teu corpo. O cálice, Pai, derramado do Teu sangue. Nós consagramos a Ti, ó Deus. E nesse momento, Pai, que o Teu Espírito tem total liberdade em nosso meio. Nós, Pai, colocamos a nossa mente cativa a Ele, ó Deus. Para realizar este exame, ó Deus. Em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te honrar e Te servir, ó Deus. Da forma como o Senhor deseja e como o Senhor é digno. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos a Ti, Pai, esses elementos, e que esse seja um tempo, ó Pai, onde o Senhor possa tocar os nossos corações, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, e durante o louvor, esteja conectado com o Pai. Esqueça seus afazeres, esse é um momento muito importante, onde o Espírito precisa encontrar total liberdade no seu coração para agir e te tocar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse operar do Teu Espírito em nossas vidas. Como nós cantamos aqui, ó Deus, nós te damos graças por o Teu amor. Porque tudo o que o Senhor faz é através desse amor impressionante que o Senhor tem por nós. O Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos pede para que a gente possa rever e se autoexaminar, ó Deus, diante da Tua presença, porque o Senhor sempre faz com amor. O Senhor nos dá esse tempo, o Senhor nos traz a reflexão, Pai, na Tua presença do Teu Espírito poderoso, operante, e basta uma decisão, ó Deus, diante de Ti, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, ser transformados por Ele. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração, ó Deus, na Tua presença, Pai. Ah, Deus, a começar em nós, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que existem muitas coisas erradas que precisam ser transformadas. No âmbito global, mundial, no Brasil, Pai, na sociedade. Aí fora, Deus, dentro da igreja, Pai. Mas a começar em nós, ó Deus. Toca em nossas almas, ó Pai. Toca no nosso coração, ó Deus. Na nossa mente, ó Pai. Lá no mais profundo íntimo, onde só o Senhor acessa. Onde só o Teu Espírito tem capacidade e conhecimento. E nos mostra, Pai, o que precisa ser mudado. Que está errado, ó Deus. Que precisa estar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua verdade, que é a palavra. Nós queremos ser moldados por ela, ó Deus. Nós queremos ter o Espírito livre para Te adorar e Te engrandecer da forma como o Senhor é digno, santo, puro. Nós queremos ter acesso total e livre a esse lugar. O Senhor já nos deu esse acesso, mas nós queremos entrar dignamente, ó Deus. E nós cremos, Pai, que toda a sequência das nossas vidas, tudo aquilo que nós nos propormos a fazer, ó Deus, será efetivo, será próspero, será, Pai, Senhor Deus, nós teremos a Tua força, a Tua coragem, a Tua saúde, a Tua paz. Nós teremos os Teus planos concretizados em nossas vidas, os Teus aprendizados entendidos em nossa mente. Nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Nos ensina, Deus, se nós não estamos enxergando, se nós não estamos tendo capacidade de identificar, Espírito Santo de Deus, nos toca e nos revela, Pai. No secreto, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ninguém, Pai, saia daqui, Senhor Deus, triste e abatido, Pai, por ter identificado tantas coisas que precisam ser transformadas, e isso trouxe uma tristeza, um sentimento, Pai, de desmotivação. Ah não, Senhor Deus, acende o fogo, acende uma chama intensa, ardente, de reconhecer e ter uma convicção de que não existe outro caminho, senão a Tua verdade. É uma questão de sobrevivência a Tua verdade. Nós estamos debaixo da Tua graça, e nós queremos permanecer debaixo dela. Alegra o nosso espírito, renova a nossa esperança, renova a nossa aliança contigo a partir desse tempo agora, Pai, de participação, Pai, da ceia. Eu creio, ó Deus, que nós não sairemos daqui da mesma forma como nós entramos, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo esse trabalho, e nós renovamos a nossa aliança, Pai, nesse momento. Pegue aí o pão, se coloque de pé, vamos participar em pé, renovar a nossa aliança com o Senhor, relembrando o sacrifício na cruz que Ele realizou por nós, como está orientado em 1 Coríntios 11, no 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
Que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas, aquele que reina, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, o único que tem o caminho, a verdade e a vida. Na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, em memória do seu Senhor e Salvador. Façam isto em memória dEle. Vamos todos comer, igreja. Glória a Deus, glórias a Ti, Jesus. Em memória de Ti, Jesus. Da mesma forma, do mesmo modo, depois de comer, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós estamos renovando ela, Jesus. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. E que Ele encontre os nossos corações rendidos sobre a Tua verdade. No nome de Jesus, vamos todos tomar. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor e vamos louvar, igreja. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos renovados. Nós podemos engrandecê-lo. Nós podemos exaltá-lo. Obrigado, Pai, pela Tua obra em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, Pai, nos fez, Pai, dignos de entrar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque a Tua verdade está em nós. Nós queremos, ó Deus, vivenciá-la. Nós queremos, ó Pai, todos os dias, ó Pai, estar, Senhor Deus, de acordo com o fundamento da Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é uma verdade em nós. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Não há outro. Não há ninguém mais digno do que o Senhor é. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Alto, santo, alto, no mais sublime trono Tu estás. Alto, Te elevamos, Jesus. Te elevamos, Jesus. Santo Deus, o nosso amado Jesus, meu Salvador. O meu Salvador, Jesus. O meu Salvador, Tu és, Jesus. O meu Salvador. O meu Salvador, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és, Jesus. Digno, Jesus. Tu és, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia, Pai.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito, Pai, Ele opera em nosso meio e nós podemos, Pai, ser transformados por Ele. Obrigado pela Tua verdade em nós e que ela possa ser enraizada, Pai, nos nossos corações, ó Pai. Todos os dias, ó Pai. Nós queremos nos dedicar a ela, Deus. Obrigado, Senhor Deus, Tu és fiel, Pai. E eu te amo, Jesus. Amém. Amém.